9 horas e 35 minutos. CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Lígia Sábica, você sabia que a probabilidade de mulheres serem inférteis é a mesma dos homens? Pois é, isso é uma informação importante, né? Porque por muito tempo existe aí um mito de que as mulheres são responsáveis, né? Na maior parte dos casos, pela infertilidade, né? Exatamente. Tem muita gente que pensa, né, que a mulher é exatamente a maior responsável e pelas estatísticas não é bem isso que acontece. Bom, para conversar sobre esse assunto, falar sobre infertilidade, mitos, verdades, explicar melhor esse tema, tanto para homens quanto para as mulheres, a gente vai conversar agora no quadro CBN Saúde com a médica, ginecologista e obstetra Clícia Pires de Souza. Doutora Clícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, e já vou direto ao assunto, que eu fiquei até curiosa sobre isso, né? Como é que funciona essa porcentagem? Como a gente chega a esses dados, né? E qual é essa porcentagem entre homens e mulheres? Bem, é o seguinte, quando a gente investiga o casal infértil, que é aquele casal que depois de 1 ano de tentativa não conseguiu engravidar, a gente tem 30% de fatores femininos, 30% fatores masculinos, 30% é o casal que tem infertilidade conjunta, ou seja, os dois têm alguma dificuldade. E em 10% dos casos nós não encontramos a causa, não que ela não exista, mas nos exames que nós temos disponíveis atualmente, nós não conseguimos definir a causa. Nesse caso aí, Então, a Lígia, quem está falando aqui, doutora, sim. A questão emocional, a questão psicológica aí também tem uma parcela de contribuição às vezes, né? Lívia, tem muito. Todo o eixo hormonal tem uma regulação cerebral, vem lá do hipotálamo. Nós sabemos que existem irregularidades menstruais, casos de amenorreia, ou seja, bloqueio total da menstruação, tudo relacionado ao sistema nervoso e às emoções. Então, o estresse, a questão emocional pode sim interferir. É difícil de pontuar isso com exames, mas nós sabemos que esses fatores têm um papel importante. E, doutora, quais são as principais causas, né, de infertilidade, tanto em homens quanto mulheres? E como é que é feita essa avaliação, assim, para as pessoas que nunca passaram? Como é que isso acontece? Tá. A gente investiga o casal de imediato, né? Não está tendo relação frequente e não está conseguindo engravidar. Temos uma série de fatores para a mulher de infertilidade. Aí eu vou falar rapidamente os mais comuns, que são a síndrome dos ovários policísticos, que bloqueia a ovulação da mulher, o fator tubário, alterações na trompa, que é a região onde ocorre o transporte do espermatozoide, a união do espermatozoide com o óvulo dentro da trompa. Se a trompa estiver inflamada, dilatada, doente, não há gestação. Depois nós temos a endometriose, que causa um processo inflamatório intenso na pelve e interfere em todo o processo, distorce a anatomia também. Temos fatores uterinos, que aí vai desde malformações uterinas ou doenças adquiridas, que são extremamente comuns, como a adenomiose, os miomas, os pólipos, as sinéquias no útero, fatores infecciosos, ainda a insuficiência ovariana prematura, que é rara, mas infelizmente, eventualmente a gente se depara com isso, é aquela situação mais conhecida como menopausa precoce, e as alterações na tireoide interferem bastante com a fertilidade. Então, esses são os principais fatores nas mulheres. Para os homens, nós temos
muitas vezes a chamada causa idiopática, ou seja, a gente não acha exatamente o que causou a infertilidade no homem. Mas dentre as causas conhecidas, nós temos a varicocele, as infecções no aparelho reprodutor masculino, a orquite, que é a infecção no testículo, a prostatite, ou mesmo infecções urinárias. Problemas na ejaculação, isso felizmente é raro, tem homens que têm a chamada ejaculação retrógrada, o sêmen, em vez de sair para o exterior, ele cai dentro da bexiga. Alterações hormonais no homem têm sido bastante comuns, e aí a gente tem também no homem alterações na tireoide, e aqui o uso de anabolizantes é um fator extremamente importante e comum, e interfere muito. Às vezes o homem não tem a consciência de que o uso do anabolizante traz muitos benefícios, mas causa infertilidade. Nossa, isso é um ponto importante que a senhora está colocando. Sim, dada a frequência, muitos homens chegam com azospermia por uso de anabolizante. Doutora, e qual é, assim, existe um percentual de reversão dessa infertilidade quando, em alguns problemas com tratamento, é possível reverter isso? Qual é a... Dúvidas. Isso é uma questão bastante importante, porque a reprodução assistida está aí para ajudar os casais onde não se consegue reverter a fertilidade natural. O ideal, o objetivo principal nosso é sempre restabelecer a fertilidade natural. Então, existem muitas causas que são absolutamente tratáveis e reversíveis. Por exemplo, a varicocele do homem, que é extremamente comum, pode ser tratada com cirurgia. A questão dos anabolizantes costuma, a longo prazo, ou às vezes a curto prazo, depende da resposta de cada um, mas costuma, com a suspensão do uso do anabolizante, haver, com o tempo, um restabelecimento da normalidade, da produção dos espermatozoides. Então, às vezes, um mioma grande, ou um pólipo, ou processos infecciosos, tudo isso são passíveis de tratamento. É claro que tem as causas onde a gente não vai conseguir atuar, por exemplo, uma falência ovariana precoce ou uma falência testicular, mas em muitos casos há a possibilidade de reversão, e esse é o objetivo principal, é a restauração da fertilidade. Doutora, chegou uma pergunta aqui, inclusive da nossa correspondente lá de Maracaju, a Vanessa Bordim, e ela pergunta o seguinte: se o fator idade na mulher pode ser e até que ponto é um fator que impede a gestação? Ótima pergunta, Vanessa. O fator idade, isoladamente, ele é uma causa de infertilidade. A gente vê as taxas na população mundial, a gente vê as taxas de gestação, de acordo com a idade, as taxas vão caindo. Então, a chance mensal de gravidez aos 20 anos é 20, 25, 30% ao mês. Aos 45, a chance mensal de gravidez não chega a 5%. Então, esse é o fator idade. Aos 50 anos, muito, muito, muito mais difícil de engravidar naturalmente, até porque nessa fase muitas mulheres já entraram na menopausa, ou seja, os ovários entraram em falência. Então, não só a questão da idade em si, mas a qualidade do óvulo que cai, porque a gente nasce com os óvulos que nós vamos usar durante a vida e esses óvulos, infelizmente, envelhecem. Quando a mulher tem 40 anos, para se ter uma ideia, Vanessa, 80% dos óvulos são chamados aneuploides, ou seja, eles são imperfeitos geneticamente. Então, se eles forem fertilizados pelo espermatozoide, vão gerar um embrião anormal, e esse embrião anormal não gera gravidez, ou se gerar é aquela gravidez que evolui para aborto.
Por isso também as taxas de aborto aumentam com a idade. Então, sim, a idade é um fator muito importante, muito bem lembrado. Doutora, e qual é o momento em que o casal deve procurar uma ajuda médica? Porque eles estão ali tentando ter filhos e não conseguem. Qual é o momento certo a ponto assim, de conseguir reverter algum problema? Isso depende muito da idade do casal. A gente orienta a esperar, assim, em média, 1 ano, porque o diagnóstico de infertilidade é feito depois de 1 ano de tentativa. Agora, por exemplo, uma mulher que começa a tentar engravidar aos 40 anos, ela já pode ter uma dificuldade natural da idade e se a gente esperar 1 ano, às vezes a gente vai perder uma janela de oportunidade importante para diagnosticar algum problema que ela possa ter. Então, a orientação é o seguinte: até os 35 anos, a mulher pode aguardar 1 ano. Entre 35 e 40, 6 meses. E a partir dos 40, mesmo ela não tendo infertilidade, o ideal é já procurar ajuda no sentido de fazer uma investigação básica para ela tentar com mais segurança. A gente não vai deixar para fazer um espermograma, fazer uma análise da mulher também, para ver se tem algum problema só depois de 1 ano, porque esse 1 ano, para essa fase, é um tempo importante que a gente não pode perder. Então, é mais ou menos isso, a questão do tempo a se esperar, exceto para aqueles casos onde se suspeite que haja algum fator de infertilidade. Por exemplo, existem mulheres que passam longos períodos sem menstruar. Então, essa mulher ela não vai esperar 1 ano, porque ela já tem um fator aí que chama atenção, né? Ou aquela mulher que tem uma cólica muito forte, ou que já operou de endometriose, ou que suspeite que tenha. Então, ela precisa, se houver alguma suspeita, ela precisa procurar o casal, precisa procurar ajuda de imediato. Tá? Perfeito, doutora. Até para identificar também qual que é o melhor método, né? Entre tantos que a gente ouve falar, reprodução assistida, in vitro, enfim. Também para pesquisar, entender o que se encaixa para aquele casal ou para aquela pessoa, né? Uhum. Doutora, é isso. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Um bom dia. Foram preciosas aqui as orientações. E, claro, daqui a pouco a entrevista está disponível no nosso portal também, para a senhora poder reverberar aí com seus pacientes e com o pessoal. Tá bem, muito obrigada. Um abraço. É isso, para você que perdeu a entrevista completa, daqui a pouco disponível no portal RCN67. Agora a gente vai para um intervalo, 9 horas e 48 minutos.